A noite estava fechada, que nem coração de político. Chuva fina, daquelas chatas que não param nunca, caía desde que eu saí de Londrina. Eram quase 3 da manhã, quando meu corpo avisou que não dava mais para segurar. Sabe como é, né? Caminhoneiro também é gente, e quando a natureza chama, não tem jeito. Mas naquela madrugada, eu não fazia ideia de que uma simples parada na beira da estrada ia mudar minha vida para sempre. Encostei meu Scania na beirada da BR-376, ali perto de Ortigueira, um trecho que não passa quase ninguém de madrugada. Tava escuro pra caramba, só o farol alto cortando a cerração e a chuva. Peguei a lanterna no porta-luvas, coloquei meu boné para tentar me proteger um pouco da garoa e desci da cabine. Pisei na lama, xingando baixinho. Aquela carga de insumos agrícolas tinha que chegar em Ponta Grossa antes das 7 e eu já estava com o tempo contado. Mas quando o intestino resolve, não tem cronograma que aguente. Caminhei uns 20 metros estrada abaixo, procurando um lugar mais reservado, no meio daquele matagal à beira da estrada. A lanterna balançava na minha mão, iluminando mal e porcamente os arbustos molhados. O barulho da chuva nas folhas e dos pneus ocasionais na pista molhada era tudo que se ouvia, até que eu escutei. Naquele momento, eu gelei. Era um choro de neném, ali, no meio do nada. Primeiro achei que estava ficando maluca. 12 horas direto no volante pode fazer isso com a cabeça da gente. Fiquei parada, respirando fundo, tentando ouvir de novo. Talvez fosse só o vento nas árvores ou algum bicho do mato, mas veio de novo. Um choro fininho, fraco, como se já tivesse cansado de tanto chorar. E vinha de trás de um monte de mato, uns metros para dentro da vegetação. Meu Deus do céu, falei sozinha, sentindo um frio na espinha, que não tinha nada a ver com a chuva. Esqueci completamente da urgência que me tinha feito parar. Apontei a lanterna para o lugar de onde vinha o som e comecei a abrir caminho entre os arbustos molhados. O mato alto molhava minha calça jeans até o joelho. Os espinhos arranhavam meus braços, mas eu nem sentia. Só seguia aquele choro, que agora parecia mais forte, como se soubesse que alguém estava chegando. "Tem alguém aí?" perguntei, com a voz trêmula. O silêncio respondeu primeiro, um silêncio pesado, que parecia engolir até o barulho da chuva. Respirei fundo, ajustei o foco da lanterna e avancei mais uns passos. O som do choro veio de novo, dessa vez mais claro. Meu coração disparou. Os galhos molhados batiam no meu rosto e o cheiro de terra encharcada misturava com um frio que cortava. Cada passo era um estalo de graveto e o som abafado da minha bota afundando no barro. Cheguei a uma pequena clareira e foi ali que eu vi, no meio das folhas caídas, embrulhado num cobertor puído, um bebê, pequeno, tão pequeno que parecia caber inteiro nos meus 2 braços. O choro era mais um gemido, fraco, como se a força tivesse indo embora. Meu estômago embrulhou. Mas que diabos? Sussurrei, sem saber se estava falando sozinha ou tentando chamar alguém. Olhei ao redor, nada. Nenhum farol, nenhum vulto, só a mata e aquele pedaço de vida na minha frente. Me ajoelhei devagar, sentindo o barro gelado molhar o joelho da calça. Peguei o cobertor e puxei o bebê para perto. Ele cheirava a frio e abandono. "Calma, pequenino, eu tô aqui", falei, sem nem saber se a minha voz estava saindo firme ou trêmula. Apertei-o contra o peito, protegendo do vento que cortava entre as árvores. Foi aí que um estalo de galho atrás de mim me fez gelar por completo. Girei a lanterna rápido
e por um segundo juro que vi uma sombra se mover no meio da mata. "Quem tá aí?" Minha voz ecoou, mas o silêncio respondeu. De novo. O instinto gritou mais alto. Levantei, firmei o bebê nos braços e comecei a voltar na direção do caminhão. Cada passo parecia mais rápido. A chuva aumentava, pingos grossos agora batiam no meu rosto, mas o que me incomodava mesmo era a sensação de que alguém, ou algo, me observava dali. Quando alcancei o acostamento, olhei para a estrada deserta. Nenhum carro, só o meu caminhão parado, com o farol ainda cortando a escuridão. Subi na cabine e fechei a porta com força. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar dentro do caminhão. Olhei para o bebê, que agora só gemia baixinho, e a ficha caiu. Eu precisava decidir ali o que fazer. Fiquei alguns segundos parada, só ouvindo o barulho da chuva batendo no para-brisa. Meus dedos tremiam no volante. Não era só pelo frio, era pelo peso daquilo que eu tinha nos braços. Peguei o celular no painel. Sem sinal. Claro, no meio da BR, de madrugada, quem eu que ia enganar? Respirei fundo, tentando pensar rápido. Eu podia seguir viagem e levar o bebê direto para a polícia em Ponta Grossa. Ou podia esperar amanhecer e tentar entender quem tinha deixado ele ali. Mas aí, uma lembrança me acertou como um soco. O estalo de galho, a sombra e a sensação de que não estava sozinha naquela mata. Olhei pelo retrovisor. Só o breu da estrada molhada. Mas o arrepio na nuca não passava. Foi quando vi, no vidro embaçado do lado do passageiro, uma marca de mão, molhada. Como se alguém tivesse encostado ali segundos antes. Meu coração disparou. Olhei rápido para o lado. Nada. Absolutamente nada. Mas aquela marca não estava ali quando eu desci do caminhão. O bebê se mexeu nos meus braços, emitindo um chorinho fraco, quase um pedido de ajuda. Apoiei ele no banco, peguei uma manta limpa do compartimento e envolvi melhor. "Tá tudo bem, eu tô contigo", falei baixinho. Mais para mim do que para ele. Decidi ligar o motor. O ronco do Scania, que normalmente me acalmava, dessa vez só aumentou a adrenalina. Engatei a primeira e comecei a andar, devagar, o farol cortando a cortina de chuva. Mas depois de uns 200 metros, vi algo no acostamento. Parecia um pedaço de pano ou roupa encharcado. Pisei no freio. Desci rápido, com o bebê bem firme contra o peito. O que encontrei me deixou gelada. Era uma manta infantil, idêntica à que o bebê estava usando, mas suja de barro e com uma mancha escura, que eu não queria acreditar que era sangue. O vento soprou forte, fazendo as árvores ao redor se mexerem como se estivessem sussurrando segredos. E foi nesse momento que uma voz fina, quase um sussurro, veio lá de dentro da mata. "Deixa ele, não é seu." O som me atravessou como gelo. Não dava para saber de onde vinha, nem se era de alguém ou coisa pior. Apertei o bebê contra mim, olhei de novo para a escuridão e sabia que aquilo estava longe de acabar. O coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no próprio ouvido. Segurei o bebê com mais firmeza enquanto o eco daquela voz se misturava ao barulho da chuva. "Quem tá aí?" gritei, tentando soar firme. Silêncio. Só o som da água caindo das folhas, pingando no barro. Dei um passo para trás, ainda olhando para a mata. O farol do caminhão iluminava parcialmente, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Então, um estalo seco de galho. E logo depois, passos, lentos, molhados, aproximando. "Eu sei que você tá aí." Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Nada de resposta. Foi quando, entre duas árvores, vi uma silhueta, alta, imóvel, o rosto escondido pela sombra. O bebê começou a chorar,
e isso pareceu despertar algo naquela figura, que deu um passo à frente. A luz do farol revelou um homem, roupas encharcadas, sujas de lama e olhos fundos, como se não dormisse há dias. Esse bebê, ele falou baixo, quase sussurrando, não é para você. Meu instinto gritou mais alto que a razão. Dei um passo para trás, mas ele avançou. Larga ele agora! O vento aumentou, trazendo um cheiro estranho, azedo, de sangue misturado com terra molhada. Olhei rápido para o bebê e percebi que a manta dele estava um pouco aberta, revelando um colar de madeira no pescoço. Um amuleto, algo que eu nunca tinha visto antes. Quem é você? Perguntei, tentando ganhar tempo. Ele sorriu de um jeito torto, frio. Sou quem veio buscar o que é meu. Nesse instante senti a primeira fisgada real de medo mortal. Não era só uma situação estranha, era perigosa. E eu sabia que se entregasse a criança, algo muito pior aconteceria. O homem deu mais um passo. Eu recuei até sentir o para-choque do caminhão nas minhas costas. O bebê chorava mais forte, como se sentisse o perigo. Última chance, ele disse. E antes que ele pudesse se aproximar mais, subi no estribo do Scania e puxei a porta. O barulho dele correndo na minha direção me fez acelerar o movimento. Joguei o bebê no banco do passageiro, subi e bati a porta com força. Girei a chave e o motor rugiu. Pisei fundo no acelerador, a carreta tremeu e arranquei no asfalto molhado. Pelo retrovisor, vi o homem parado no meio da estrada, me encarando, até desaparecer na neblina. Mas mesmo a quilômetros dali, a sensação de que ele ainda estava me seguindo não me deixava. E no fundo, eu sabia. Aquela história ainda não tinha terminado. A estrada parecia não ter fim. O som constante da chuva no para-brisa, misturado ao ronco do motor, só aumentava a sensação de que eu estava fugindo de algo muito maior do que podia entender. Olhei de relance para o banco do passageiro. O bebê, finalmente, tinha parado de chorar. Seus olhinhos fechados, respiração calma, como se nada tivesse acontecido. Mas aquele colar de madeira, pendurado no pescoço dele, parecia pulsar. Não sei explicar, mas era como se emitisse um calor leve, diferente. Peguei o celular no suporte e disquei o número da PRF. A ligação caiu. Sem sinal. Nada. Nem uma barrinha. Foi então que as luzes do painel piscaram por um segundo. O motor engasgou e voltou. Ah, não, agora não, murmurei, segurando firme o volante. Continuei acelerando, mas aquela sensação de estar sendo observada só aumentava. Olhei pelo retrovisor e lá estava. Lá, no fundo da estrada, 2 luzes, faróis, aproximando. Tentei manter a calma. Podia ser outro caminhão ou um carro qualquer, mas, à medida que se aproximava, percebi que não iluminava a pista. Só vinha reto, em linha, como se não houvesse nada entre nós. Segura firme, pequeno, falei baixinho, sem nem saber se estava falando para o bebê ou para mim mesma. A chuva apertou. O barulho dos pneus na água ficou mais alto. E, de repente, as luzes atrás de mim se apagaram. Senti um arrepio percorrer a espinha. Olhei para frente, tentando focar na estrada. Foi quando o rádio, desligado desde cedo, ligou sozinho. Uma voz rouca, cortada por chiados, preencheu a cabine. Você não devia ter levado o que não era seu. Meu estômago virou. Peguei o rádio e joguei no chão. Pisei ainda mais fundo no acelerador. Depois de alguns quilômetros, avistei um posto de gasolina à direita. Virei bruscamente, as rodas traseiras derrapando no asfalto molhado. Estacionei sob a marquisa, respirei fundo e, só então, percebi. O banco do passageiro estava vazio. O cobertor caído e o colar de madeira no meu colo. A chuva lá fora parou.
como se alguém tivesse desligado o céu. E no silêncio absoluto, uma voz suave, quase um sussurro, veio de trás de mim. Agora ele está em casa. Se essa história mexeu com você, se por um momento você se colocou no meu lugar, sentiu o frio na espinha, o aperto no peito e percebeu que na estrada da vida nem tudo tem explicação, então não deixe essa sensação morrer aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama uma boa história e se inscreva no canal para continuar viajando comigo por histórias que arrepiam, emocionam e fazem você olhar para o mundo com outros olhos. Porque no fim, todos nós temos um trecho de estrada que ainda não entendemos, e talvez seja nele que a vida mais queira nos transformar.